Olá, tudo bem com você? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos debaixo da poderosa mão do Senhor, sob os seus cuidados, desfrutando da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. É um prazer tê-los mais uma vez para este culto que está sendo gravado e será reproduzido nas nossas plataformas digitais. Eu sou o pastor Pablo, pastor da Igreja Batista de Potirendaba, e eu quero dizer que sejam todos vocês muito bem-vindos a estarem conosco neste momento de celebração. É uma celebração num formato diferente, um formato que nós adaptamos para este momento de pandemia, e é um privilégio para nós, um prazer enorme poder servir a Deus, alcançando a sua vida, estando com você, presente na sua casa e indo a outros lugares que nem imaginamos onde podemos chegar, né? Deus tem nos levado a lugares que jamais poderíamos imaginar estar chegando. Então, sejam todos muito bem-vindos a estarem conosco. Vamos orar nesse instante para iniciarmos a nossa celebração? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por este momento, muito obrigado por cada vida que está conosco, cada um daqueles que estarão acompanhando este momento de louvor, onde estaremos louvando o Senhor, estaremos também ouvindo a Tua palavra, Deus, refletindo a mensagem que o Senhor quer trabalhar e ministrar nas nossas vidas, Deus. De um modo muito especial, quero te pedir, Pai, abençoa cada um dos lares que estão reunidos conosco, Deus, neste momento tão delicado, um momento tão diferente, tão atípico, ó Deus, diante daquele cenário que já vivemos no passado, Pai. Que o Senhor possa, Deus, estar abençoando cada lar, cada família, que o Senhor fortaleça a nossa comunhão como teu povo, como tua igreja, mesmo se fazendo necessário, por algumas vezes, estarmos isolados, distanciados uns dos outros, Pai. Fica conosco, fica com teu povo, Deus. Abençoa-nos neste instante, ao longo dessa transmissão. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Vamos adorar o nome do nosso Deus? Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém? Amém. Vamos louvar. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio sim, o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se cura Deus for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar,
continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Amém. Amém, amém. Deus é Deus. Vamos ler a passagem que se encontra em Isaías 40, versículo 28 a 31. Um pequeno trecho de um texto tão importante a nós como povo de Deus. Diz o seguinte, se você estiver com a Bíblia aí, acompanhe comigo. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? O seu entendimento é insondável. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, eu quero te rogar, Pai, que teu Espírito, o Espírito Santo do Senhor, ele possa ter liberdade para ministrar a tua palavra, a tua vontade, o teu querer em nossas vidas, Deus. Que nesse instante, ó Deus, possamos estar em sintonias contigo, Pai, em conexão direta com o Senhor. E que o Senhor possa ter exatamente toda a liberdade para transformar e modificar a nossa história, as nossas vidas, falando profundamente aos nossos corações. Fala, ó Deus, ao teu povo que está assistindo-nos por este instante, Pai. Fala, ó Deus, ministra o coração de cada um deles, ó Deus. É assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós estamos caminhando para o final de uma pandemia. Creio, se Deus assim confirmar, até o final do ano teremos conseguido vislumbrar algo melhor. Uma nova realidade nas nossas vidas, na nossa história como humanidade. Mas é fato que ainda estamos a enfrentar dias difíceis. E se você, como eu, não tem sido alienado da realidade, vive os contextos e as circunstâncias ao seu redor da forma como elas são, e não como muitas vezes gostaríamos que fossem, por certo você já se perguntou até quando iremos encarar estes sofrimentos do tempo presente.
Essa limitação que foi imposta pela realidade. Sonhos que foram, de certa forma, interrompidos ou adiados. Não tem sido nem um pouco fácil esses últimos tempos. Pensando sobre isso e questionamentos que surgem em nossas mentes, eu fui convidado por Deus a este texto brilhante da palavra do Senhor. Esse texto, ele nos inspira a encarar ainda esses momentos difíceis com um olhar diferente. Esse texto nos traz respostas para os nossos questionamentos em tempos como esses. Ele nos mostra o que acontece quando Deus intervém em nossa história. O capítulo 40 do livro de Isaías é um livro que retrata, uma mensagem profética a um povo exilado e sofredor. Um povo que estava à mercê das circunstâncias difíceis. Um povo que perdeu história, vida e patrimônios. Tudo proveniente das suas próprias más escolhas e pecados. O texto de Isaías 40, ele vem como um alento aos dias difíceis que o povo de Israel estava a enfrentar. Deus se revelou àquele povo como aquele que estava à frente da história deles. Que diante da dor e cansaço que eles carregavam, Deus estaria agindo em favor de Israel. Esta é a mensagem que tem tudo a ver com muitos de nós hoje. Quantos de nós não estamos como que cansados das circunstâncias que temos enfrentado? E falo isso em vários aspectos. Este é o sentimento mais comum que temos presenciado nesses últimos tempos, principalmente neste momento que antecede o fim de um período de pandemia. Recentemente, conversando com Thalita e fazendo um desabafo sobre algo que estávamos conversando, eu disse para ela o seguinte: eu estou cansado dessa situação que estamos enfrentando. Ela olhou para mim, e disse: quem não está cansado? Todo mundo está cansado. Foi a partir dessa conversa que me lembrei desse texto de Isaías. E neste dia, hoje, eu quero compartilhar com vocês o que Deus diz a respeito do que ocorre quando Ele intervém em nossa história. Mas antes disso, vamos vislumbrar algumas verdades a mais que este texto nos mostra e que, de certa forma, é fundamental para a nossa crença na ação divina diante da nossa realidade. O capítulo 40 de Isaías começa apresentando que, de fato, Deus intervém. E no verso 1, Deus diz o seguinte ao seu povo: consolai o meu povo, consolai, diz o vosso Deus. Versículo 2, ele complementa: confortai o coração de Jerusalém e proclamai que já se cumpriu o tempo da sua luta, que o seu pecado foi perdoado e já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. O tempo de luta e sofrimento se cumpriu na vida do povo de Israel. O propósito daquilo que estava a acontecer nessa história que eu li e que cito para vocês, já havia sido alcançado. Deus estava se manifestando, dizendo: eu estou agindo, estou intervindo entre vocês. Queridos, tudo o que acontece ao nosso redor, eu sei que já falei isso em outro momento, mas eu continuo a dizer: tudo o que acontece ao nosso redor
não foge do controle de Deus e nem dos seus propósitos. Em outro momento, eu já disse para vocês, citando Romanos 8, 28, o seguinte: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. É exatamente isso que nós temos experimentado. Isso que nós estamos vivendo, esse contexto, essa realidade, ela tem um propósito. E, de certa forma, esse propósito tem cooperado para o nosso bem. Pode não parecer isso. Pode ser penoso, difícil, bem complicado. Mas, de certa forma, é essa a situação, o significado. Tudo isso, de certa forma, tem cooperado para o nosso bem. Mesmo a gente não entendendo as coisas no momento que estamos atravessando, a realidade que nós estamos vivendo, mesmo não sendo fácil, tudo tem um propósito. Eu diria, e um grande propósito, talvez seja o despertamento nosso para uma vida diferente de como estávamos vivendo. Eu tenho certeza que muitos de nós não seremos mais os mesmos que antes da pandemia. Então, essa é a primeira verdade. Deus não perdeu o controle do tempo e Ele está agindo, Ele intervém na nossa história diante desse contexto que nós enfrentamos. A segunda verdade que eu compartilho com vocês está no versículo 8, quando diz o seguinte: seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Aqui está registrado que a palavra de Deus, ela permanece. Isso significa e simboliza que Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo. Deus sempre é o mesmo. O que Ele foi, Ele é e sempre será. Ele é o mesmo Deus de ontem. Ele é o mesmo Deus de hoje. Ele será o mesmo Deus de amanhã. É o mesmo Deus. E aquilo que é a sua palavra, aquilo que é seu propósito, aquilo que é descrito por Ele, prometido, compartilhado por Ele, sempre vai se cumprir. Nós precisamos se submeter à sua voz. Nós precisamos ouvir a sua voz, exatamente compreender ela e ser envolvido pela sua própria manifestação em nossas vidas. Deus é o mesmo. Deus não muda. A sua palavra permanece. A terceira verdade que eu compartilho com vocês é a seguinte: Ele é maior que tudo e todos. No verso 12, diz o seguinte: ainda que... Perdão. Quem mediu as águas com a concha da mão? Olha só. Quem mediu a extensão dos céus com o palmo? Quem recolheu o pó da terra numa medida e pesou os montes com pesos e as colinas em balanças? E aí no verso 15 nós vemos a seguinte exposição também: para ele as nações são como a gota de um balde, como o pó das balanças, e ele considera as ilhas como um grãozinho. Amados, Deus é grande. Deus é soberano.
nós podemos presenciar de forma brilhante nesse texto que nós lemos. Está registrado nesse pequeno contexto, a partir do versículo 12 em diante. Você pode ler com calma mais outros versículos. A incomparável grandeza do Senhor. Não há a quem comparar a grandeza do Senhor. Não há. Deus é grande. Ele é maior que tudo e todos. Citando um outro versículo de Romanos 8, já que lembramos de Romanos 8, 28, lá o apóstolo Paulo, na sua exposição da palavra de Deus, ele disse o seguinte: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é maior que tudo e todos. Deus é maior. Maior do que podemos imaginar. E podemos nos apegar nele e confiar na sua grandeza. Porque ele é grande. Todas essas verdades que eu compartilho e trago para vocês, diante desse texto de Isaías 40, eles poderiam ser resumidos apenas com o que eu li no pequeno trecho, contexto, quando iniciei a nossa reflexão a partir do 28, quando o profeta, ao escrever, diz o seguinte: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fatiga? O seu entendimento é insondável. O entendimento do Senhor é insondável. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é grande. Ele é incomparável. A quarta verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês desse capítulo de Isaías 40, que deve nos inspira com certeza, é que Deus dá força e fortalece a cada um de nós diante dos nossos desafios e dilemas. Essa é uma grande verdade do Senhor. Isso é uma promessa, isso é uma palavra real, com a sua presença real nas nossas vidas. Ele dá força e fortalece. Ele é a força que nós precisamos para momentos como esses. Versículo 29, como eu li no início, diz que ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Quando eu estava preparando essa mensagem para compartilhar com vocês, eu me lembrei de um relato de uma mãe, um testemunho que ela viveu de respostas de Deus às suas orações. Eu achei interessantíssimo esse relato. Essa mãe, ela relatou a sua experiência diante de uma enfermidade que acometeu a sua casa. Disse ela que certa vez ela e suas filhas estavam muito doentes e com muita febre. Quando anoitecia, ela sentia mais dificuldade de cuidar das suas filhas, pois os seus sintomas pareciam que pioravam. A febre aumentava e ela mal conseguia ficar de pé. Então, nesse contexto, nessa realidade, ela disse que orou ao Senhor e pediu o seguinte: Deus, estou sem dormir direito há dias, com febre, sem forças. Por favor, permita que somente esta noite as minhas meninas durmam bem, para que eu consiga recuperar um pouco
a minha saúde e renovar minhas forças. Essa mãe contou que, após fazer a oração, ela foi se deitar confiante que Deus ouviu a sua oração, e mais do que simplesmente ouvir, Ele iria cuidar do seu desejo. Ele iria realizar aquilo que estava no seu coração, aquilo que ela estava pedindo de forma humilde, sincera, e que ela estava necessitando tanto. Poucos minutos depois dela ir se deitar, ela ouviu o primeiro choro. E esse choro desencadeou em vários outros choros, segundo esta mulher. Acabou que essa noite foi, segundo seu relato, a pior noite de tratamento delas diante da enfermidade que elas estavam enfrentando. A noite que menos ela dormiu desde que elas todas adoeceram. Continuando o seu relato, ela disse o seguinte: logo cedo, às 6 horas da manhã, ela se levantou da cama para preparar a refeição para todas de sua casa. Curiosamente, disse ela, que sentia tão descansada como se tivesse dormido a noite inteira. Então ela se questionou: não é louco isso? Deus sendo Deus, não atendeu o pedido da maneira como ela queria, como ela pediu, mas ensinou que ela estava, de fato, em suas mãos. Deus cuidou do cansaço dela. Deus deu a energia que ela precisava adquirir, que na cabeça dela só seria recuperada através de uma noite de sono. Deus deu a ela do nada. Muitas vezes nós queremos que Deus faça algo que entendemos ser o melhor para nós. Mas, de fato, só Ele sabe o que é melhor. E o que nós precisamos é, de fato, desfrutar do melhor que Ele tem para nós. Nós precisamos aprender a isso. Ele se faz presente diante da nossa realidade. E como cantamos, como Deus que Ele é, Ele faz algo grandioso em nossas vidas, seja ou não seja como nós queremos. O importante é que para todas as circunstâncias, Ele tem força que nós precisamos. Ele tem a força que nós precisamos para todos os momentos. Não à toa, queridos, Ele por várias vezes tratou sobre este tema, sobre essa realidade de dar força, de nos encorajar a irmos confiantes na sua manifestação, dando força com apenas a sua presença. A Josué, quando Josué teve a missão de conduzir o seu povo até a terra prometida, diante do desafio que Josué tinha, né, em suas mãos, Deus disse o seguinte: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus se faz presente. Ele é a força que nós precisamos para encarar os nossos dilemas e os nossos desafios. O que importa para nós, o que deveria nos importar, é a certeza
a certeza da sua onipresença em nossas vidas. Ele é a nossa força. Ele tem dado a força que nós precisamos para qualquer circunstância. Tendo dito estas verdades, após apresentar para vocês alguns detalhes das verdades que nos inspiram nesse texto, eu quero me concentrar naquilo que entendo como foco da mensagem de Deus para este momento. A mensagem de Deus para mim e você, quanto à realidade que nós estamos vivendo, aquilo que acontecerá quando percebermos a intervenção dele na nossa realidade, quando for o tempo da mudança, o que ocorrerá é o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Voarão como águias, correrão e não se cansarão mais. Essa é a promessa do Senhor. Dois fatos diante dessa exploração de uma nova realidade. Primeiro, a possibilidade de voar. Essa é a promessa que está explícita nesse texto. Promessa de voar. Possibilidade de voar. E isso remete ao sentimento de liberdade. Quando Deus age, meus queridos, nós nos sentimos livres. Quando Ele intervém na nossa conjectura, no nosso contexto, há a liberdade. No caso do povo de Israel, foi exatamente isso que ocorreu. Ele levou o povo à liberdade do exílio. Creio que no mundo de várias restrições, como nós temos vivido por esses últimos anos, esses 2 anos, caminhando para 2 anos de pandemia, exatamente isso que esperamos. Liberdade. Viver uma normalidade de fato e de direito. Queremos voar alto. Destravar projetos. Engrenar algo novo e grande. Eu entendo que é exatamente isso que podemos esperar do Senhor. O novo tempo dele será algo extremamente libertador. Queremos ser livres para sonhar. Então, este é o primeiro fato resultante de uma intervenção de mudança do Senhor. Isso vai ocorrer. Isso já está ocorrendo na sua poderosa manifestação diante da nossa realidade. O primeiro fato, esse fato, ele nos lembra que nem outro texto de libertação. Um texto que se encontra no Salmo de número 126, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: o povo de Israel, quando estava sendo liberto desse exílio, sendo exatamente desfrutando dessa libertação do exílio que eles estavam vivendo, né, nesse período de Isaías, nesse texto nós encontramos o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, olha só, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por elas.
nós iremos desfrutar disso à medida que acompanharmos a mudança e a intervenção do Senhor na nossa realidade. Ficamos como quem sonha, desfrutando dessa libertação maravilhosa que só o Senhor pode nos gerar. O segundo fato e último destaque que gostaria de dar diante dessa mensagem é quando trata diretamente sobre o cansaço. De fato, pelas palavras do Senhor nesse texto, nós não precisaremos nos preocupar mais com o cansaço. O nosso cansaço, pela promessa do Senhor, dentro dessa intervenção, dessa mudança, ele será superado por nós estarmos em um lugar de descanso. Quando Deus intervém e muda a nossa realidade, desfrutamos de um lugar de descanso. E nem umas boas férias, num lugar inesquecível, quando assim a gente é abençoado, beneficiado, né, de ter. Exatamente assim. É assim que Deus faz. Podemos crer em sua promessa. Quando a realidade ela é mudada, encontramos diretamente esse descanso. Quantos de vocês se lembram do Salmo de número 23? O que diz o Salmo de número 23? O Senhor é o meu pastor, e segundo a versão que eu gosto muito de ler, não me faltará. Não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. É assim que o bom pastor faz. Ele não falta em guiar os seus a desfrutar exatamente dessas águas tranquilas, desse descanso. Isso é uma promessa dele. Isso é uma promessa do Senhor que serve para todos os tempos, todas as épocas, quando Ele faz, quando Ele guia, quando Ele intervém, Ele nos conduz exatamente a esse lugar de descanso. Queridos, este tempo vai passar. Em breve, tudo isso passará. Como eu disse para vocês no início, se assim o permitir, Deus permitir, até o final do ano, essa pandemia já vai estar resolvida. Uma nova realidade iremos desfrutar. É isso que esperamos. É isso que tudo leva, né, a vivenciarmos em breve. Que possamos, como diz Isaías 40, 31, fazer como está descrito aqui. Mas os que esperam no Senhor. Ou seja, que possamos esperar no Senhor, porque assim Ele o fará. Esperem no Senhor. Deus está agindo ao nosso redor. E tudo isso se transformará em algo jamais vivenciado e experimentado por cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E você possa esperar no Senhor, que Ele está agindo. Ele está agindo.
ao nosso redor. Deus assim o abençoe. Vamos orar nesse instante? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por este momento, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Deus, pela oportunidade, o privilégio de podermos refletir nela. Como é bom poder desfrutar da Tua presença, Deus. Queremos, Deus, de forma muito especial, te colocar, Pai, nossas vidas no Teu altar. Como diz o texto, diante da Tua promessa, nós queremos nos firmar no propósito de esperar no Senhor. Não é esperar pelo Senhor, mas esperar no Senhor. Porque o Senhor está cuidando de tudo, Pai. O Senhor age diante das nossas circunstâncias. O Senhor é o Deus grande, Deus poderoso. A sua palavra não falha, Deus. Ela permanece, ela prevalece sobre todos os tempos. O Senhor dá força àqueles que estão perdendo o vigor, a força. Nós cremos nisso. Então, nós queremos esperar no Senhor. Porque, em breve, Deus, diante da intervenção que o Senhor vai realizar, diante da intervenção que o Senhor já está fazendo, em breve, o teu povo poderá voar como águias e poderá desfrutar, ó Deus, do descanso que o Senhor tem para cada um deles, ó Deus. Um novo tempo se firmará a nossas vidas, ó Deus. E nós queremos te louvar por isso, nós queremos te engrandecer, nós queremos te agradecer, Pai. E dessa forma, Deus, nós queremos, ó Deus, se firmar no propósito de esperar no Senhor, Pai. Nós confiamos em Ti, Pai. O Senhor é nosso Deus, nosso bem maior. Nós não temos outro além do Senhor. Então, haja, ó Deus, em favor de cada um daqueles que esperam em Ti, ó Deus. É assim que nós oramos, é assim que nós agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o seu santo, precioso Espírito esteja sobre cada um de nós, todo o seu povo, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Deus nos abençoe. Uma ótima semana a cada um de vocês. Em breve nós estaremos novamente juntos, seja aqui no virtual, seja presencialmente, no culto, no templo, nas nossas reuniões no templo, conforme estamos tendo, com todo o protocolo de distanciamento que ainda se faz necessário. Deus abençoe cada um de vocês, uma ótima semana. E eu peço que, antes de encerrarmos essa transmissão, compartilhe este vídeo, dê o seu like, ajude-nos a promover, fazer as plataformas promoverem esse vídeo, essa mensagem, levando a pessoas que nós nem imaginamos que precisam ouvir essa mensagem. Nos ajude nesse sentido, que Deus possa usar a tua vida em favor do reino dele. Uma ótima semana a todos. Deus nos abençoe. Amém.